Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa. Apesar de não estarmos na nossa casa física, nós estamos trazendo vocês para dentro dela de uma maneira amorosa, carinhosa, muito felizes. A nossa casa tem feito inúmeras atividades para que nós não esqueçamos nunca a doutrina espírita. Então, ela está nos trazendo em eventos, e este hoje é a primeira vez que está acontecendo, que seria a nossa palestra pública na nossa casa. Nós gostaríamos de dizer que a nossa alegria é muito grande, que nós queremos realmente vê-los a cada dia conosco, porque nessa época tão difícil, tão conturbada, a gente ter 30 minutos, 1 hora e meia, ouvindo da doutrina espírita, é um consolo para nós, para que lá fora a gente possa, apesar de que nós não estamos lá fora, mas os nossos corações, na nossa convivência, em casa, a gente com certeza irá se sentir mais tranquilo. Nós sempre dizemos na apresentação, quando estamos lá, que nós estamos sempre bem acompanhados, que os amigos espirituais estão conosco, nós não os vemos, mas os sentimos, que não é somente no momento do passe em que eles estão conosco. Então, fiquem tranquilos, vamos orar, com certeza eles irão trazer para nós essa calma, acalmando dessa ansiedade em que estamos vivendo, né? E nos trazendo o conforto que tanto buscamos. Então, sendo hoje a nossa primeira palestra online, nós vamos apresentar o nosso palestrante, que será Luiz Fernando Campos, e ele nos falará sobre Jesus e atualidade. Luiz Fernando é um dos coordenadores de grupos de estudos da nossa casa, já é um trabalhador de algum tempo, é membro do Departamento Doutrinário e do Conselho Deliberativo. Isso entre outras atividades que ele tem. Então, para que a gente possa entrar nessa sintonia de ouvir falar de Jesus e atualidade, nós vamos fazer a nossa oração de abertura, ok? Senhor Jesus, graças vos damos por essa oportunidade de ouvir falar em teu nome. Pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos conforte, que serenemos os nossos corações, buscando com certeza aquilo que nós mais precisamos, a paz interior. Te pedimos que durante esses minutos possamos ser abraçados pela espiritualidade maior e que tenhamos sempre a confiança de que o Senhor está no leme do nosso barco, nos conduzindo, nos acalmando, permitindo que toda notícia desagradável seja um desafio para enfrentarmos, mas que ao mesmo tempo tenhamos a serenidade para aceitar aquilo que está acontecendo, mas orando, pedindo proteção, pedindo ajuda para todo esse universo tão necessitado de amor. Rogamos as tuas bênçãos para o nosso companheiro, Fernando, que ele também seja envolvido e que suas palavras nos tragam esse conforto que estamos pedindo, para que no dia a dia, dentro de casa, com as nossas dificuldades, nós possamos sentir essa harmonia que com certeza iremos sentir durante a exposição dele. Sê conosco, Senhor. Abraça-nos na tua paz e conforte-nos sempre com a tua luz. Assim seja. Fernanda, a palavra agora é sua. Muito obrigado, Sônia. Muito boa noite, queridos amigos, encarnados e desencarnados também. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos fazer algumas abordagens aqui
E queremos dizer que, basicamente, nada do que está aqui é nosso. Tudo que está aqui tem como base a doutrina espírita. O nosso é a sequência, a forma de nós nos expressarmos, enfim, tudo que é possível a gente utilizar desta parte de Jesus no hoje. Até se nós formos ver, falar sobre Jesus é sempre muito gratificante, porque ele não é apenas uma referência, né? Ele é a referência. Ele é o máximo que a gente conheceu aqui de espírito puro que apareceu na face da Terra. Então, nós vamos fazer uma estreia hoje, contando com a participação e com a boa vontade de todos os nossos amigos, inclusive já pedindo desculpas se alguma coisa tiver algo que não esteja contento, mas nós vamos realmente fazer o que está aqui dentro desse ponto. Então, nós temos aqui Jesus e atualidade, e temos aqui como base esse livro. O livro é da veneranda Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Todos os pontos estão seguidos por aqui. Com exceção dessa aqui, que é na introdução do Livro dos Espíritos, é muito importante nós colocarmos: as qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. Então, vejamos, se nós temos esta situação, significa que nós estamos passando por esse processo de melhoria. Então, na introdução do Livro dos Espíritos, isso salienta o quão é importante nós nos melhorarmos. Qual é a referência? Se formos lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 625 diz assim: qual é o espírito mais perfeito que serve para modelo e guia para todas as nossas ações? E a resposta é curtíssima: Jesus. Então não tem assim, tem gente que é bom, tudo bem, nós temos muitas pessoas que são boas, que são expoentes, mas Jesus é a referência. Ele para nós é o máximo. Vejamos então o que diz o capítulo 1 daquele livro. Então, doravante, o que nós vamos apresentar aqui sempre terá desafios. Por exemplo, no capítulo 1, temos lá: o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Qual é o desafio que nós temos aqui? Desde a concepção até o crescimento e nascimento, que deve se completar por volta ali do processo reencarnatório, lá pelos 7 anos, até que culminamos nessa fase adulta, depois a maturidade, depois chegamos na desencarnação. Então, isto é dentro da nosso grau de liberdade de atuação. Dentro do mesmo capítulo diz assim: no progresso, a evolução é inevitável e a felicidade é o ponto final. Então, nós olhamos que o desafio que temos agora, nesse instante, é ver tudo o que vem acontecendo, aparentemente, preso dentro de casa, com dificuldade de locomoção, com dificuldade de conexão com os nossos amigos, os nossos amores desta e de outras vidas. Que falta nos faz chegar e dar um abraço? Será que não é isso que nós estamos precisando? Nós nos sentarmos e verificar o quanto temos que nos valorar os bens que Deus já vem nos dando ao longo do tempo? Então, nesse progresso, que é inevitável, pode ser que algumas coisas tenhamos aí pela frente que nós nos ajustarmos. Porém, a felicidade é o ponto final. Então, nesse progresso e processo como um todo, muitas dores de cabeça, muitos espinhos, muitos percalços, mas a felicidade é mandatório. Deus nos quer perfeitos, obviamente a perfeição relativa, porque Ele é a perfeição absoluta, a perfeição relativa que nós poderemos chegar, e o ponto final é a nossa felicidade. Muito bem. Quando Pilatos mostra e fala assim: eis aqui o homem, e mostra para o
o público, eis aqui, o que nós queremos? Queremos ver com que ele faça para o público, que o público tome a decisão. Muitas vezes nós, até agora, nesse momento, nessa atualidade, ainda estamos dando mais valor aos bandidos que estão ao lado do Cristo do que para o próprio Cristo que estava ali no centro das atenções, que deveria ser ele o valorizado. Então, o desafio para nós é olhar o que aconteceu com Jesus. Desafiado, Jesus venceu. O que Joana diz para nós? Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Vejamos quantas vezes nós reclamamos porque nós temos dificuldade disso, daquilo. E hoje nós temos quanta coisa à nossa disposição e nós ainda não estamos dando valor. Um parênteses bem rápido que nós poderíamos fazer é que nós temos uma casa espírita que nos dá grandes possibilidades de estudo. O estudo no Centro Espírita Ildefonso Correia, desde a década de 70, é um referencial para todos nós. Nós entramos para o trabalho dentro da doutrina espírita por intermédio do estudo sistematizado. Daí é que nós vamos em frente. E daí chegamos num ponto que não podemos ir lá, até por respeito às autoridades sanitárias. O que Deus, na sua infinita bondade, nos dá? Essa tecnologia que faz com que, mesmo longe, estejamos todos tão perto. Então, vamos seguir o Cristo e não vamos nos deter a esse desafio que a gente tem. Vamos usá-lo para nosso salto de qualidade. No capítulo 13, que tem como título Revolução, nós vamos buscar uma outra referência, grande nome também, né? Mohandas Karamchand Gandhi, que dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo. Nós temos muitas sugestões. Ah, por que não acontece isso? Por que tal pessoa não faz assim? Por que tal dirigente não faz isso? Dirigente, seja dentro da casa espírita, dentro de uma outra religião, seja um dirigente político da atualidade, seja um dirigente político dentro do nosso país ou fora do nosso país. Quantas vezes a gente dá sugestões? Mas por que nós não podemos, nós, em primeiro lugar, fazermos a atitude de mudança? Seja a mudança que você quer ver no mundo. O Cristo dizia: revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo, nas palavras de Joana de Ângeles. O primeiro passo era seu, os demais ao candidato que os deveria dar. Então, mais uma vez, a nossa querida Joana de Ângeles nos mostra que ele é referência. Bom, o que o Cristo faria se ele estivesse aqui agora? Na dúvida, segue o que ele faria. Então, nós temos tantas oportunidades, tantas situações adversas, mas o nosso referencial está lá. Tão grande, que na nossa pequenez, o filósofo francês Ernest Renan disse que Cristo era tão grande que ele não coube dentro da história como um todo. Ele dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Então, foi tão grande que não coube. Ele teve que ficar de fora como um divisor de águas. Cá entre nós, um divisor maravilhoso. No capítulo 4, fala a respeito de amor. Quando Jesus e a atualidade fala de amor, a nossa amada Teresa de Calcutá diz: espalhe amor por onde passar. Não deixe ninguém ir embora senão mais feliz. E muitas vezes a gente escuta, né, uma situação adversa, que nós temos dificuldade de fazer isso, aquilo. Indagada, a amada Teresa de Calcutá diz assim: como que a senhora consegue tratar com tantas dificuldades e com tantas doenças ao mesmo tempo? E ela vem dentro da sua simplicidade e profundidade ao mesmo tempo, dizia: cada criança que eu pego, cada ser que eu estou cuidando,
é como se eu estivesse carregando Cristo no braço. Imagine uma pessoa que vivencia dessa forma, se não é também um bom exemplo do dia a dia. Por amor, Jesus elegeu um samaritano desprezado, assim como também libertou uma mulher equivocada, conseguiu atender um cobrador de impostos, filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Tudo isso o Cristo fez por amor. Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades de corpos, mentes e almas. Quantas vezes nós escutamos algumas pessoas falando que Jesus teria dito: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando, por várias e várias vezes, o Cristo elogia, coloca a mulher lá no alto. Aliás, diga-se de passagem, o primeiro feminista que apareceu na face da Terra, colocando, dando valor para a mulher, coisa que nenhum outro fez, e hoje em dia ainda precisamos fazer forçadamente, porque ainda não estamos de uma maneira natural, dando valor correto e coerente, dispensando um amor adequado às nossas mulheres, todas com tanto desvelo que nos tratam. Então, na sequência, também falamos a respeito de responsabilidade. No capítulo 12, aparece. E temos aqui um exemplo. Essa foto ainda com o tio Nilson encarnado. A Mansão do Caminho, construída numa área de 78 mil metros quadrados, com data de fundação de 15 de agosto de 1952, e Divaldo faz todo esse trabalho de acolhimento. Imagine a responsabilidade de Divaldo, estar à frente de tantas crianças. Só que muitas vezes nós esquecemos que, junto com essa responsabilidade de um homem deste nível, tínhamos um outro que se apagou perante o público para dar respaldo ao seu grande amigo, tratando do que precisava, não aparecendo, sendo sempre aquele elo de equilíbrio, aquele elo de apoio, aquele elo que sempre nos trouxe como referência também um grande nome que muitas vezes nós precisamos lembrar de que ele contribuiu sob maneira e foi muito grande como encarnado. O homem responsável sabe o que fazer, sabe também quando fazer e como realizar aquilo que ele tem que fazer. Ele não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio. Joana de Ângeles coloca-nos esse ponto muito relevante, porque muitas vezes ele fala assim: eu não consigo porque eu não tenho posses. Imagine, quem sou eu para fazer tal coisa? Eu não sei quem sou eu. Eu só sei que, apesar do que eu sou, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso dar de mim alguma forma. Muitas vezes a gente fala assim: mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso. Seria ótimo. Mas é isso que Deus quer que nós façamos? Será que não é, nesse momento, quantas pessoas estão assim no anonimato, produzindo, por exemplo, máscaras? Quantas pessoas de religiões diversas, não somente do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, do budismo, do judaísmo, N religiões, estão ilustres desconhecidos, auxiliando pessoas que não têm como fazer, como sobreviver, levando gêneros alimentícios, ou levando material de limpeza. E esses nossos amigos que precisam sair para trabalhar, precisam, como por exemplo, da área médica. Então, nós podemos, no nosso anonimato, fazermos alguma coisa. Nós somos o responsável. Mas quem que disse? No Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está na nossa consciência. Não precisa ninguém dizer. É nós chegarmos
e fazemos o que é correto. Não porque alguém está vendo, ou porque Deus vai castigar, ou vai dar benefício. Não. Vamos fazer certo porque é certo. Simplesmente porque a gente sabe que é certo. Assume, portanto, o teu compromisso, diz Joana de Ângeles, com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres. Vejamos aqui que Joana nos diz que, junto com o dever, tem a nossa responsabilidade. Vejamos, o único lugar que o descanso vem antes do trabalho é no dicionário. Então a gente tem trabalho. Quando dá, nós dá uma arrefecida, dá uma tranquilizada. Ela também fala a respeito de repouso. Mas, em primeiro lugar, o nosso grau, nosso nível de responsabilidade e aquilo que nós assumimos. Daí, algumas pessoas dizem assim, mas eu não lembro que eu assumi nada, eu não fiz nada. Quem que disse isso? Isso está na nossa consciência e isso está no nosso subconsciente. Muitos de nós falamos assim, mas eu não pedi para nascer. Realmente, não pedimos não, nós imploramos. Vamos ter uma fila enorme, pelo amor de Deus, deixa eu reencarnar para eu poder colocar em dia algumas coisas. Quantas vezes nós falamos coisas erradas assim, sem pensar? Erro nosso. E daí dá para nós fazermos, sim. Não precisa ninguém vir chamar a nossa atenção. É só nós pararmos e fazer um exame de consciência. O que nós temos? O que nós podemos fazer? Não é consertar o mundo. É fazer para o mundo aquilo que a gente gostaria que o mundo fizesse para nós. Quando ela fala a respeito de repouso, a gente nota aqui que desde lá, desde Parnaso de Além Túmulo, psicografada a obra em 1932, nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, trabalhava arduamente. O que a gente tem como exemplo? Mais uma vez, primeiro o trabalho, depois o descanso. Só que Joana não diz assim o descanso como o laissez-faire, fazer nada, ficar descansando depois de fazer nada. Não é nesse sentido. Ela diz que o repouso é algo diferente. Toda mudança de atividade faculta a renovação de energias e dá novas motivações. Quando nós mudamos o que fazemos, também estamos renovando a nossa energia. Quantas vezes nós estamos aqui trabalhando tecnicamente, intelectualmente, estamos fazendo algum esquema, de repente o que a gente faz? Para e vai lavar louça, vai ajudar a esposa, vai ajudar a filha, vai fazer alguma coisa assim, nesse sentido, porque é uma mudança de atividade. Vamos mudar a nossa energia, a nossa fonte. Para que isso? Para o nosso benefício e para a saúde mental do ambiente, para a nossa família que está em conjunto. Isso também é trabalho. Isso também traz para nós melhorias. Quando Cristo dizia, o Pai até hoje trabalha e eu também, o Cristo estava nos convidando para estarmos juntos e continuarmos no processo de trabalho. Daí a gente até para e pensa, bom, o Cristo, quando o planeta Terra e todo o sistema solar foi feito, há mais ou menos aí uns 4, 5 bilhões de anos, a gente não sabe direito, o Cristo já era o Espírito puro. Então, como é que é nosso grau de sabedoria a respeito disso? Sabemos. Qual é o grau de profundidade? Não sabemos. Mas se o Pai, se Deus, até hoje trabalha, não é inerte, e ele, o Cristo, que já é Espírito puro, ou já era Espírito puro desde há muito, ele continua trabalhando, que dirá nós que fazemos qualquer serviço, estou cansado, eu preciso dar uma descansada. Lógico
que o corpo humano requer momentos de repouso, claro. Por isso nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que dormir, nós temos que trabalhar, de tudo um pouco, claro, dentro da normalidade. Mas nós precisamos do trabalho que nos dignifica. Então, como repouso, entenda-se tranquilidade interior. Não é o fazer nada. É tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, de bem-estar com a vida. Quando é que nós conseguimos isso? Com mais trabalho, com mais diversidade, com situações diferenciadas. Então, o que a gente nota? Que o trabalho é lei da vida. Quando nós olhamos a natureza e investimos um certo ponto, um certo tempo, um certo olhar diferente, vocês já imaginaram se a araucária crescesse na mesma velocidade que o alface? Como ia ser complicado? Se ela demora cerca de 25, 30 anos para ela nascer, crescer e chegar começar a idade adulta. E o alface em 40 dias já dá para a gente consumir. Imagine se ele fosse na mesma velocidade dos 40 dias. Se é desse jeito, é porque Deus sabe o que faz. Então, a gente observa que na natureza tudo tem a sua razão de ser. Vocês vão falar assim, mas eu não sei por que existe sapo, por que existe percevejo, por que existe aranha. Eu também não sei. Mas se Deus fez tudo isso, uma razão maior e lógica tem por detrás disso. Por isso a nossa inteligência diz, Deus sabe o que faz e vamos em frente. No capítulo 18, fala-se a respeito de sofrimento. Nós temos uma imagem aqui de Joana de Cusa, que Joana era uma senhora, uma grande dama da sociedade, que faleceu no ano 68, depois de Cristo. Só para falar dela, nós já poderíamos investir aí pelo menos 1 hora. Mas, só com uma rápida pincelada, o sofrimento que ela passava por ser uma grande dama e ser esposa de um intendente lá da cidade de Cusa, que o marido dela era uma grande personalidade do ambiente. E ela sofria a respeito e foi falar com o Cristo, olha, eu cheguei num ponto que eu quero segui-lo, quer dizer, seguir o Cristo. Quero seguir Vossa Senhoria. Ele falou, guarda, espera, atende o seu marido, quando for a hora correta, eu venho buscar-te. Eu vou pedir os teus préstimos. Quem já viu essa história, lindíssima, vai lembrar que ela acaba ficando viúva, tem que trabalhar na casa de algumas amigas que eram também damas da sociedade para ela poder sobreviver. Tem seus 2 filhos, inclusive abraça o cristianismo, vai para a fogueira com um deles e, como bênção, antes dela sentir as labaredas comerem o seu próprio corpo, destruírem seu próprio corpo, vem o Cristo e fala para ela assim, vem, agora você vem comigo, agora é a hora. Então vejamos que tudo isso tem o seu momento, até para nós seguirmos o Cristo. Querer é decidir-se, é tomar uma posição. O que eu vou fazer? Quem quer, investe, age de forma a colher os resultados almejados. Existe um planejamento da nossa vida. É claro que quando nós estamos para encarnar, ninguém vai fazer um planejamento de saber se no dia de hoje eu estaria com uma camisa branca, preta, cor-de-rosa, isso não tem a menor relevância. Mas a religião que nós vamos abordar, se vamos casar ou não, se teremos filhos ou não, que país nós iremos reencarnar, profissão,
se vamos mudar, se vamos até uns... Tudo isso são coisas importantes, já no plano espiritual. Mas agora, no plano encarnado, aqui no plano material, nós precisamos saber o que nós queremos. Nós queremos é agir de acordo com o nosso objetivo final, felicidade. Nas tuas dificuldades e dores, relembra Joana, abandona a complacência para com elas. Com elas o quê? Para as dificuldades e dores. Toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que conseguirás. Então, de novo, ela fala assim, que nada é por acaso e nós não temos coisas que vão nos impedir. Nós temos vicissitudes, nas palavras de Joana. Nós temos essas dificuldades inerentes a todo esse processo. Então, nós temos que seguir adiante e fazer o que o Cristo espera que nós queremos. Então, veja que tudo isso, se nós trouxermos para a nossa atualidade, o Cristo é por demais atual. Tudo o que ele falou lá atrás está sendo corroborado depois por Joana, e agora a gente para e pensa, tudo isso, na atualidade, é demais de verdadeiro. Nós temos aqui alguns exemplos. Ivone Pereira, Sueli Calda Schubert, nós temos nosso querido Raul Teixeira, Divaldo, Chico, Maria Teresa, Desmond Tutu, Joana de Ângeles. Queridos seres que nós olhamos e puxa vida, que pessoas, que referências, são aqueles que nos aprazem, até só de falar, trazem para nós algumas referências. Algumas numa área, outras em outra área, mas sempre são boas, que podem servir como algum alento. Nenhuma referência melhor do que o Cristo. Cristo é a referência. Então, caminhando para o nosso final, nós temos aqui na introdução do livro Jesus e Atualidade, Jesus não somente é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que ele propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que ele irradiava. Claro que ele sofria, claro que ele achava triste, ele chorava com as pessoas, ele se comunicava direto com Deus, nosso Pai, mas assim, é um exemplo que é a nossa referência. Então vejamos, nada mais atual do que o Cristo. Algo que a gente gostaria de salientar e colocar mais fortemente é que esse livro nos inspirou muito para falar sobre a atualidade, porque existe uma série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles. E este livro, Jesus e Atualidade, é o primeiro da série. Aqueles que já estudaram essa série psicológica estão lembrando que tudo que está colocado aqui não é nosso. Isso aqui é dela, da Joana, que está aqui colocado sempre entre aspas, dá para a gente notar, que isso é para fazer uma referência que é pertencente a ela. Às vezes a gente mudou uma coisinha só para acertar no formato, mas isso é só formato. O conteúdo é de Joana de Ângeles. Estamos, então, caminhando para esse final. Agradecemos de coração por toda essa informação. Enquanto ele pensava, ele falava, eu estava pensando, como é bom ouvir falar de Jesus. Nós te agradecemos de coração, que a gente leve para casa toda essa sensibilidade e coloque em prática todas as vezes em que nos sentirmos desequilibrados, aflitos, às vezes sem solução. Pense em Jesus. Muito obrigada, Fernando. Com certeza outras vezes estaremos juntos. Eu que agradeço. Nós temos 2 avisos. Lembrar a vocês que está acontecendo online também, todas as noites, às 21h45, começa o Evangelho no Lar. É mais um evento que a casa vem fazendo e que tem tido, assim, bastante acolhimento daqueles que assistem. E a outra informação é que a nossa casa,
Atividades estão suspensas, né? Sem previsão de retorno, aguardando as orientações das autoridades governamentais. Nós sempre fazemos, antes de terminar, damos àqueles que estão nos vendo, como com certeza muitos daqueles que sempre estão lá conosco segunda-feira sabem disso. Nós sempre deixamos uma frase, e ela é sempre de Joana, então está bem na sequência do tema. E hoje eu escolhi: quem labora no bem, respira equilíbrio e aspira harmonia. Cada um vive na psicosfera que produz. Esse é o nosso boa noite. Muito felizes de termos estado aqui na primeira palestra, com o Fernando nos trazendo todas essas informações para a gente refletir bem. E vamos à nossa oração de encerramento. Muito obrigada e boa noite. Senhor Jesus, como podemos deixar de te agradecer por esses minutos de amor, de sabedoria, de conforto, permitindo que nessa balbúrdia que ainda nos encontramos lá fora, que nós possamos olhar para dentro de nós e que nós possamos agradecer. Mas queremos te pedir, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas prisões, afastados da tua palavra, que eles também possam receber através de mãos caridosas esse consolo, essa ajuda que a gente sabe que não podemos viver sem ela. Mas para isso, Senhor, te pedimos que os nossos pensamentos, que os nossos atos estejam em sintonia contigo, para que nós também possamos chegar a ti. Estamos sempre pedindo que esteja conosco. Hoje nós te pedimos, Senhor, que nós possamos estar contigo. Envolva todos nós, envolva todos aqueles que pedem ajuda, permitindo que mesmo que as soluções não cheguem tão rápido como gostaríamos, mas que nesta caminhada estejamos sempre com as tuas mãos nos envolvendo, estendidas para nós e nos consolando. Sê conosco, obrigada pela vida, obrigada por esta oportunidade de estarmos contigo na doutrina espírita. Sê conosco, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite.